Bem-vindo ao canal. Bomba! Será que a CIA teria interferido nas eleições de 2022 através de ONGs de combate à desinformação aqui no Brasil? Confira. Já deixe seu like. Para as pessoas entenderem quem que é o Mike Pence, ele é um ex-funcionário do Departamento de Estado americano, que é o equivalente do nosso Ministério das Relações Exteriores, e hoje ele foi ouvido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, comissão esta presidida pelo deputado federal Felipe Barros, em que ele traz ali fatos e informações muito reveladoras do atual estado de coisas no Brasil e no mundo. E ele apontou que um dos braços do governo americano, a USAID, que tinha um orçamento anual aproximado de 50 bilhões de dólares, esse braço, que é mais ou menos, quase que um braço de propaganda da CIA, a USAID, esse braço do governo americano teria financiado iniciativas dentro do Brasil, e você vê que o volume de gastos feito por essa agência americana correspondeu justamente ao maior volume de gastos e de recursos destinados ao Brasil e a ONGs dentro do Brasil, justamente no período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro exerceu a sua presidência de 2009 a 2022. Esse período correspondeu ao aumento do volume de recursos por meio dessa agência americana ao Brasil. E quais eram essas iniciativas financiadas pelo governo americano? Principalmente ONGs voltadas ao que eles denominam de combate à desinformação, que é o nome que os operadores da censura no mundo resolveram, criar essa nomenclatura justamente para censurar indivíduos e, eventualmente, entidades politicamente incômodas ao... Agora, o especialista que já falou sobre isso anos atrás vai dar mais detalhes sobre essa notícia que abalou o país. Não perca, confira. Devem se lembrar, quem me acompanha há muito tempo, há quanto tempo que eu falo dessa história de um estranho convênio entre a USAID, que lá em São Gonçalo o pessoal chama de USAID, com o nosso Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos lembrar isso? Porque esse assunto é bombástico hoje. Será que é tanta bomba assim? 6 de agosto de 1950, caiu a primeira bomba atômica em Hiroshima. Aqui no Brasil, ultimamente, tem caído bomba atômica todo dia, do ponto de vista simbólico. Mas essa é velha. Por quê? O que aconteceu? Vamos rememorar aqui, vamos lá atrás. Em 2020, o Brasil firmou um convênio com essa USAID para formar o que chamaram de Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Eleitoral, 2020. E essa turma utilizou um guia de combate à desinformação que foi patrocinado, elaborado pela USAID, ou seja, com a visão da turma americana que queria dar aquela censuradinha básica no processo eleitoral, porque ali, nessa publicação, havia o conceito estúpido de desinformação, que não existe, e inclusões, possibilidades de você fazer ações que interferissem diretamente na eleição, em nome do tal combate à desinformação. Então, esse consórcio é muito importante que a gente lembre que esse consórcio existiu e que ele teve uma participação forte de grupos estrangeiros. Então, isso daí foi uma interferência na soberania eleitoral brasileira. Então, esse consórcio foi formado pela USAID, pelo Instituto Republicano Internacional, pela Fundação Internacional para Sistemas Eleitorais e pelo Instituto Nacional Democrático para Assuntos Internacionais. Olha isso, hein? Olha como é que a coisa pega. Havia toda uma burocracia paraestatal de ONGs, OCIPs, organizações civis que faziam exatamente esse trabalho de ação sobre a eleição brasileira, mas não só a nossa, de vários países. E o objetivo dessa turma era, disfarçadamente, dar aquela contida
no crescimento conservador nas eleições. O jogo é esse. Agora, cabe perguntar, isso é legítimo ou ilegítimo? O problema brasileiro é que isso não foi observado seriamente pela classe política brasileira. Não demos a devida atenção para isso. Tivemos essa interferência nas eleições de 2020. Na eleição de 2022, que foi a eleição mais censurada descaradamente da nossa história, eu que trabalhei, e tantos outros aqui que estão na Gazeta do Povo também, que trabalharam na Jovem Pan naquela época, foi o cão chupando manga, aguentar o pode, não pode, isso não, isso não pode. Um monte de envelopinho marrom que chegava pra gente lá, adoidado, mas que parecia chuva de verão. Um monte de envelope marrom do Tribunal Superior Eleitoral com representações contra os jornalistas da Jovem Pan. Dizendo que estava aberta contra nós uma investigação eleitoral para apurar o que a gente havia dito. Não, isso é o fim da picada. Fim da picada. E não houve um protesto efetivo contra isso. Pelo contrário, passou a eleição, a Jovem Pan ainda foi alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, alegando que a Jovem Pan disseminou, como é que é o nome da palavra? Desinformation. Não é brincanagem não, a parada é seríssima. E cadê o questionamento? Então vamos lá, vou repetir. 2020 já tinha esse consórcio atuando, 2022 a supereleição censurada, 2024 o ápice. Tivemos o quê? 39 dias de censura oficial ao X. O AI-5 contra o X, né? Que o AI-5 da ditadura dos milicos, ele durou de 13 de dezembro de 1968, curiosamente no dia em que nasceu o ministro Alexandre de Moraes, até 31 de dezembro de 1978, o ato 5 da ditadura. E o ato 5 recente durou 39 dias para tirar do ar em 2024 o X. E nós não podemos usar o X na eleição brasileira municipal. E agora vem aí, eleição 2026. Tudo continua vigorando. Esse consórcio continua aí. O Brasil continua integrando ele. Vai fazer parte da próxima eleição. Quem vai estar complicado nesse time aí para poder atuar vai ser a USAID, ou USAID, porque o Lourão passou o cerol na USAID. Então, agora é o momento da gente saber como foi a atuação efetiva desse consórcio. Então, a gente tem que fazer uma investigação política, sim, e fortalecer cada vez mais o debate necessário para que ano que vem tenhamos eleições realmente em que o debate vai ser livre. Portanto, não podemos deixar que se repita a ação de ter uma eleição que é totalmente comandada por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. O André Marcília tem repetido incansavelmente isso. Todo o aparato jurídico para censurar a eleição do ano que vem já está aí prontinho. Basta seguir o modelo que já está aprovado por resoluções do TSE desde a eleição passada. Isso agora pode ter o repeteco. Mas o repeteco agora pode ser pior ainda, porque nós corremos o risco de ter a aprovação de um novo Código Eleitoral, que se você fizer uma leitura atenta dele, o que está lá no Senado para ser aprovado é um entulho autoritário eleitoral. Tem punição para tudo, para dar com pau. Punição contra o que vai se dizer na eleição. Pode ou não pode? Não existe isso. O debate político numa eleição tem que ser livre, para você falar a verdade e mentira também. E quem vai dizer o que é verdade e mentira é o eleitor. Quem vai punir o político mentiroso é o eleitor. Ele pode punir imediatamente, não votando, ou pode punir depois, descobrindo que aquele cara mentiu, enganou ele, e depois ele não vai votar nunca mais desse vagabundo. É isso. Agora, você criar instrumentos censórios para uma eleição, você está promovendo uma eleição na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Democrática Cuba, na também Democrática China, na
democratíssima Coreia do Norte e afins. O Brasil não pode ser nada disso. O Brasil é Brasil. Brasil não é Brazuela chinesa. Brasil é Brasil. Brasil com S de preferência, né? Então, vamos lutar para a liberdade de expressão prevalecer na próxima eleição. Por isso, a gente tem que cobrar esse debate. Por isso que a Gazeta do Povo e outras publicações farão a cobrança corajosa disso que agora veio à tona. A bomba! O que você acha disso tudo? Gostou da nossa análise? Se inscreva para não perder os próximos vídeos.